Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Ciências da Natureza da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Gabriel Carvalho e sou professor, um dos professores desse curso. Essa é a aula de número 2 e hoje nós vamos falar a respeito do conceito de potência, tá joia? Então só para recordar aqui um pouquinho, na aula passada, na aula número 1, nós discutimos o conceito de energia. E a gente viu que energia, além de ser algo que a gente não define muito certinho, mas a gente dá algumas pistas, né, de um objeto que tem energia, ela pode ser transferida, ela pode ser transformada, e a medida dessa transformação, dessa transferência de energia, é o que a gente chama de trabalho. Nós vimos também que a unidade padrão do sistema internacional na ciência, né, é o Joule, ou Joule, é o J maiúsculo. Então hoje a gente vai trabalhar com a noção de potência. E aí para isso eu já queria começar com uma situação prática, né? Vamos imaginar o seguinte, eu vou subir uma escada, eu vou passar de um andar para o outro. Será que se eu passar desse andar para o outro, correndo ou andando, o gasto de energia para fazer esse transporte, né, esse movimento, será que o gasto de energia é o mesmo? Ou será que ele depende do tempo, né? Se eu estou correndo, se eu estou andando? Dá uma pensadinha aí. Veja bem, na aula passada a gente falou que 1 joule de energia é a energia que a gente utiliza para pegar uma maçã, transportá-la do chão até 1 metro de altura. Uma maçã, em média, ela tem aí em torno de 100 gramas, 0,1 kg de massa. Então imagina que agora, ao invés de transportar a maçã, nós vamos transportar o Gabriel. Quer dizer, eu mesmo, pela energia que eu tenho já armazenada, eu vou fazer esse transporte. Então eu quero saber quanto de energia que eu vou utilizar no transporte aí de um andar para o outro. Primeira coisa, vamos imaginar que a minha massa, eu vou arredondar para facilitar a conta, só não vou contar se eu arredondo para cima ou para baixo, tá? Mas a minha massa vai ser 100 kg. Veja, a massa da maçã é 0,1 kg. A minha é 100, ou seja, ela é 1000 vezes maior do que a massa da maçã. É como se eu tivesse que juntar 1000 maçãs para ter exatamente a massa do Gabriel. Bom, então, se para transportar a maçã eu tenho, para 1 metro de altura, eu uso 1 joule de energia, para transportar o Gabriel, só por causa da massa, eu já deveria utilizar 1000 vezes mais energia. Acontece que eu não vou transportar 1 metro, porque de um andar para o outro não tem só 1 metro. De um andar para o outro, em média, a gente tem 3 metros de altura. Portanto, 1000 vezes mais por causa da massa, 3 vezes mais por causa da altura. Então, para transportar o Gabriel de um andar para o outro, a gente precisa do equivalente a 3.000 joules de energia. Lembrando, é 1000 vezes mais do que o que eu tinha definido, porque a massa do Gabriel é 1000 vezes maior que a massa da maçã. E a maçã, ela era transportada a 1 metro. O Gabriel vai ser transportado 3 metros. Então é 1000 vezes mais por causa da massa, 3 vezes mais por causa da altura. Multiplica as duas coisas e a gente vai chegar então nesse valor de que a energia necessária para transportar o Gabriel entre um andar e outro é da ordem de 3.000 joules. Agora veja, eu fiz essa conta sem considerar o tempo. Eu fiz essa conta considerando simplesmente que eu vou sair de um andar e vou chegar no outro. Correndo ou andando, o gasto de energia é exatamente o mesmo. Porém, claro que se eu for correndo, eu vou ficar mais ofegante, porque eu preciso de despender esses 3.000 joules de energia num tempo curto. Se eu for andando de um andar para o outro, eu vou usar os mesmos 3.000 joules, só que num tempo mais dilatado, num tempo maior. Por isso eu não fico tão ofegante assim. Se bem que eu, do jeito que eu estou, sem
fazer exercício e tal, sedentário, eu vou ficar ofegante de qualquer jeito. Mas para subir correndo, eu vou ficar mais ainda. A grandeza física que faz a relação entre a energia utilizada e o tempo, a gente chama de potência. Então eu posso dizer que para poder subir de um andar para o outro correndo, a minha potência é maior. Significa dizer que eu preciso usar mais joules de energia a cada segundo. Esse conceito de potência está presente em diversas situações do cotidiano. Por exemplo, um chuveiro de grande potência, ele é capaz de aquecer a água muito mais do que um chuveiro de baixa potência. Então veja, o chuveiro de potência grande significa dizer que ele consegue liberar mais joules de energia para a água a cada segundo e, portanto, produzir um aquecimento maior. No material, a gente tem aí uma sugestão de atividade que é exatamente calcular a sua potência, subindo uma escada correndo e andando. Eu sugiro que você faça a atividade, faz aí com colegas, amigos, parentes e compara o resultado de um com o outro. É super legal isso, beleza? Bom, a potência, então, ela vai ser definida como sendo a taxa com que a energia vai ser transferida. Falando numa linguagem mais científica, potência é a razão, quer dizer, a divisão entre o trabalho realizado e o tempo gasto. Veja, a potência, ela vai ser então a divisão do tanto de energia que você transfere, que você transforma, e o tempo que você gasta para fazer essa transformação. Se a gente pegar o joule como unidade de energia e o segundo como unidade de tempo, a unidade da potência é o watt, que muita gente fala, né? Watt. É uma das coisas que a gente leva em consideração ao comprar uma geladeira, uma lâmpada, um chuveiro, computador, televisão, porque aparelhos que têm potência elevada são aqueles que usam muitos joules de energia a cada segundo. Ou seja, são aqueles que despendem muitos watts, né, de potência. Tá joia? Então, assim, é uma coisa importante você sempre ter na cabeça essa relação entre a quantidade de energia e o tempo, porque ela vai medir, então, a rapidez com que um determinado trabalho é realizado. Joia? Isso, gente, vai ajudar muito, a compreensão a respeito disso ajuda muito na hora da gente fazer escolhas até como consumidor, né? Na hora que a gente vai comprar um aparelho, na hora que a gente vai trocar um aparelho pelo outro. Então, assim, saber a potência, saber o consumo de energia elétrica daquele aparelho, ajuda a gente a tomar algumas decisões. Decisões que, não só do ponto de vista financeiro, né? Porque isso pode impactar, por exemplo, no tanto que você vai pagar na conta da companhia de energia elétrica da sua região. Mas também pode impactar no meio ambiente, no momento em que você consegue verificar um aparelho que realiza um determinado trabalho, que tem uma potência não muito alta, esse aparelho, ele tende, como vai consumir menos energia, ele tende também a contribuir para que a demanda energética não seja tão alta e assim a gente vai agredir menos a natureza no momento que for retirar a energia dela. Legal? Então, eu queria reiterar o pedido, a solicitação aí que eu faço, para que vocês façam a atividade do cálculo da potência e compara com a da televisão, com a do chuveiro, ver quem que consegue realizar essa potência mais, uma maior potência, quem que é de menor potência, né? É um jeito bacana de você operar com o conceito e ao mesmo tempo você usar elementos do seu cotidiano, né, do seu dia a dia, para compreender melhor a ciência. A ciência está aí, né, ela está no nosso cotidiano. Beleza, gente? Então, um grande abraço para vocês. Espero que tenha sido bacana, que inclusive realizar essa atividade seja algo bastante estimulante para vocês, tá? E a gente se encontra aí na próxima. Um grande abraço.